Olá, sou Laura Fênix e hoje vamos conhecer Mirela Vitória Janaur Cunha, modelo premiada, atleta e um nome forte na moda e cultura. Beleza, força e superação define sua trajetória. Vem. Mirela, é um prazer, que alegria imensa ter você aqui no meu universo. Olá, Laura Fênix, que apresentação linda e poderosa. Vamos lá. Essa conversa comigo eu espero que seja agradável e contar minha inspiração, a minha experiência com você. Tá bom. Ai, eu amei, amiga. Amiga, então, para começarmos, minha primeira pergunta é: como começou sua relação com o universo da moda? Foi algo que nasceu com você ou despertou aos poucos com as oportunidades? A relação de mim com a moda começou desde cedo. Sim. Talvez de uma paixão também, que desde criança eu pegava a roupa da minha mãe, calçava o salto dela e brincava com minhas primas, com meus colegas de modelo. Então eu já imaginava uma passarela, eu ficava na frente do espelho desfilando, brincava de moda. Então desde criança eu já tinha essa vontade, né, de me tornar uma modelo e de um sonho de conseguir um título de uma faixa. Ai, que lindo, né? E você chegou onde Sim, você eu queria. Tá? consegui chegar onde eu queria através porque eu corri atrás. Sempre, né, amiga? Se Sim, você quer uma coisa, vá atrás, né? exatamente. Além de modelo, você também é atleta de duas artes marciais super exigentes, não é isso, amiga? Exatamente. Eu sou atleta de jiu-jitsu, Muay Thai, né? O jiu-jitsu eu comecei com 8 anos de idade e hoje em dia eu sou faixa azul de jiu-jitsu e Muay Thai eu comecei com meus 15 anos de idade. O jiu-jitsu eu já participei em mais de 12 competições. Eu tenho mais de 12 medalhas, Uau. 6 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Participei de campeonato paraense, brasileiro, enfim. E o que que acontece? O Muay Thai, eu participei da minha primeira competição, que foi em 2023, e eu ganhei um primeiro lugar também na minha primeira competição. Tá sempre ganhando, né, amiga? É, E como é que você consegue equilibrar essas duas áreas tão diferentes, mas igualmente desafiadoras, né? exatamente. A gente tem que ter um foco, né? Assim como modelo, a gente tem que ter um foco em tudo. Ou Sim, seja, na verdade, com 15 anos, quando minha mãe me colocou para praticar o Muay Thai, eu comecei a ter um sonho também de querer subir no ringue, que era para competir o Muay Thai. Só que para a preparação do Muay Thai é todo um foco, uma preparação. Ou seja, com 15 anos, a minha mãe me colocou para fazer o Muay Thai e eu tive aquela vontade de subir no ringue, né, de competir. sim, E como é que começa essa preparação para os campeonatos, assim como o modelo também, né? A gente tem que se dedicar, né? A gente se dedica psicologicamente e também fisicamente. A gente tem que preparar o nosso saúde mental também, né? Porque, por exemplo, eu tive que perder peso, eu tive que correr, né, para ganhar resistência. Então, tudo isso eu consegui. Por exemplo, eu também fiz balé, né? nossa, mas Eu era bailarina, eu comecei com 7 anos de idade e fui até meus 15 anos. E antigamente eu era bailarina e jiu-jiteira. Aí, às vezes, a professora falava assim: tem que escolher entre os dois, ou jiu-jitsu ou balé. sim. Aí eu ficava assim: não, mas eu quero fazer os dois. Mas ela falou: não, só tem que fazer um porque, por exemplo, o balé eu tinha que me amolecer e o jiu-jitsu eu tinha que tá Fica dura, mais, né? é, Porque eu tenho que trabalhar exercício físico e tudo mais. E o que que acontece? Por exemplo, com o Muay Thai e o Jiu-Jitsu, para minha competição de Muay Thai, como eu queria muito, 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 eu cheguei a participar de uma competição de Jiu-Jitsu e acabei fazendo algo de Muay Thai lá. Então é tudo um foco. Por exemplo, quando eu fui para a competição de Muay Thai, eu tive todo um preparo. Aí, ou seja, eu foquei somente para aquilo. Aí eu deixei um pouquinho as as pernas. passarelas, deixei um pouquinho a modelagem de lado, justamente para focar nas minhas competições. Aqueles 15 minutinhos só pra focar no que tu realmente vai fazer naquele momento, Exatamente, né? porque é tudo uma preparação. A gente tem que treinar, treinar muito. E você já conquistou vários títulos, né? Temos aqui o nosso Miss Ananindeua, Miss Estação Cultural Igarapé-Açu, Top Moda Belém. Qual desses momentos te marcou mais profundamente?
Eu posso dizer que foi o Top Model Belém, Que é porque isso, foi né, amiga? isso, o Top Model Belém 2021, porque foi o meu primeiro concurso e foi minha realização de um sonho também, porque como eu havia falado, né, desde criança eu tinha um sonho de ganhar uma faixa, pelo menos uma faixa assim, mesmo que tanto que eu participava, né, de concurso de quadrilha de Miss, e meu sonho era ganhar uma faixa. E aí, quando eu participei desse concurso, né, que foi um concurso de beleza, né, foram dois tipos de trajes, e aí eu consegui conquistar o terceiro lugar no Top Model Belém, e nem eu acreditava, né, Sim. e foi uma realização de um sonho, né, que eu tinha lá de pequena, e eu consegui passar por todas as barreiras, porque muitas pessoas falavam que eu não ia conseguir, mas sempre teve uma pessoa que estava me apoiando, que era minha mãe, ela sempre esteve ao meu lado, e ela agarrou na minha mãe e bora lá. E Ela aí, meio que sonhou com você, né, esse sim, sonho. exatamente. Tanto que hoje ela desfila. Então, tá me dizendo que foi aqui que começou. Isso, aqui que começou o Top Model Belém, que foi meu primeiro título e meu primeiro sonho realizado. E Foi depois desse veio vários, né? Porque isso, temos aqui três, exatamente. mas você tem muitos outros, né, Sim, títulos. eu tenho no caso os Miss Ananideu também, que eu comecei em 2023, né, que eu conquistei esse título. Foi uma honra também, foi maravilhoso conquistar Sempre, né, esse amiga? título. Em 2022 eu representei a cidade de Igarapé-Açu, no Miss Estação Cultural do Pará. Foi um concurso grandioso, foi um concurso assim que de muitos desafios, né, que eu posso dizer, porque a gente pensa que é só beleza, mas não é só beleza, a gente tem que É estudar. um conjunto, né? Exatamente. Eu digo que eu levo comigo uma frase que uma moça diz pra mim, né, que a modelo ela não pode ser burra, tem que ser uma modelo inteligente, porque às vezes as pessoas te fazem pergunta, tu tem que saber responder, né? Sim. Aí, ou seja, a gente teve que estudar sobre a nossa cidade, sobre a nossa cultura do Pará. Eu conheci vários lugares que eu não conhecia, como as 11 janelas, Sete Janelas, que a gente jantou lá, teve o jantar das Misses, Mangá Jambu. Então, esses lugares que eu não conhecia, eu nem tive acesso, comecei a ter através do Miss Estação Cultural. Também participei de vários, como o Miss Estação Cultural tinha vários patrocinadores, então eu também estava lá, né? A gente fazia divulgação, a gente ia para as lojas, então tudo isso foi agregando como fase de conhecimento e da minha experiência também. Você se envolveu, né? Exatamente. Como é ser modelo da nova geração, agenciada por uma plataforma como a Revele Models, e ainda manter o seu estilo tão autêntico? Vamos lá. A experiência de ser uma modelo na nova geração, especialmente, né, como suporte da Revele Models, é fascinante. Eu posso discutir como essas plataformas permitir que elas mantenham a autenticidade e indústria da moda, porque assim, na verdade, a agência Revele Moda ela me ajuda muito, né? Sim, Porque assim, toda modelo acredito que tem que ser agenciada. realmente. Como existe a mãe agência, né, que a gente pode dizer, como tem muitas meninas, né, que quer ser agenciada, que quer começar nesse mundo da moda, Sim. conhecer é justamente começar a ser agenciada, porque assim, aqui no estado do Pará, a gente vê que é algo muito em particular que, vamos dizer que a minha não tem Não oportunidade. tem. Quem quer ser modelo não tem oportunidade aqui no estado do Pará. Então, se a menina quer algo, um sonho, a gente fala que é lá para São Paulo, né? Porque Sempre, lá né? tem vários tipos de agências. E das agências de lá, que é a agência mãe, como eu digo, né? Ela se prepara todinha, porque ela prepara teu portfólio, prepara como tu deves manter teu visual, a tua forma, por exemplo. Eu comecei em 2021, eu comecei com uma agência Estúdio 7 Brasil, né? Que era um estúdio, na verdade, mas também era uma agência. Então, eles que me moldaram, eu posso dizer assim, porque eles falavam como é que eu tinha que estar, né? Olha, faz a tua unha, faz isso, faz aquilo. Então, eles que me moldaram para esse mundo. O jeito de eu publicar minhas postagens, o jeito de eu publicar a minha imagem. Então, foi eles que me moldaram, entendeu? E me Sim. colocaram, fizeram com que eu ganhasse mais oportunidades também nesse mundo, fosse ganhando visibilidade e as pessoas fossem me chamando para fazer mais trabalho. E agora com a Revele Modas, é uma agência que está me ajudando muito, né? Que veio só para somar e agregar na minha vida também, no meu mundo de modelo.
Porque de alguma forma a gente precisa, né, desses detalhezinhos ali, Exatamente, detalhes. porque a gente, na verdade, vamos supor, muitas meninas são leigas, né? Não Uhum, conhecem esse mundo, não sabem como é que funciona e tem que ter uma pessoa tem ali que para estar ter. agenciando para ver como é que funciona. Olha, pode isso, olha, não vai para esse lugar aqui, não vale a pena. Então, assim, tudo isso vai E você agregando. estava precisando, né, amiga, de uma agência? Exatamente, eu Que tava nós, na verdade, precisando. todas as modelos precisam de uma Exatamente, por agência que conta nem dos eu. trabalhos também, né, que vão Sim. aparecendo, então eu preciso do suporte, né, para estar ali comigo, né, porque vai aparecendo trabalhos ali, aqui, então eu preciso daquele suporte para estar ali comigo, para estar junto comigo somar, né? E eu vi que sua agenda anda cheia, né? Eu vi que te acompanhando Sim. em tudo nas redes sociais. Obrigada. Mirela, agora me responda. Como foi para a sua imagem aparecer na Semana da Moda no Pátio Belém? Vamos lá. Acho que uma curiosidade de vocês, de muitos, né, Sim. também. Vamos lá. Semana da Moda, na verdade, a gente foi chamado para o editorial. A gente fez um editorial, eu, a Mi Dias e mais outras modelos. E nisso foi mandada a nossa sessão de fotos pro pessoal que estava organizando a Semana de Moda do Pátio Belém. E escolheram eu, a imagem, né? E nem eu tava esperando, eu nem sabia que na verdade que seria assim. Pra mim eu pensei que era só pra divulgação, eu não sabia que ia sair toda essa repercussão, não sabia que a minha imagem ia estar lá no shopping, naquele. E assim, foi emocionante porque, como eu tinha falado pra minha mãe uma vez, eu tava Sim. passando com ela de ônibus, e aí eu falei, mãe, eu queria um dia aparecer eu vi aqueles Aquele banner, né? outdoor também, No né? outdoor, né? Eu falei, Isso. mãe, eu queria um dia aparecer nesse outdoor. Aí ela falou, quem sabe um dia, Mirella. E aí foi que aconteceu, foi muito emocionante. Quando eu vi aquele placar grandão, eu falei, meu Deus. Então, às vezes a gente até se emociona, sabe? Porque é uma Sim. realização muito grande, né? Inclusive, quando foi o final, né, da Semana de Moda Pátio Belém, no final do evento eu chorei, porque, assim, é muito lindo que a gente vivencia, porque a gente vê a nossa história desde aí no início, né? Que a Porque gente de alguma vê. forma só a gente sabe o que viveu, né? O Exatamente, que passou. exatamente. A gente pensava que nunca ia chegar tão longe, a gente pensou que não ia para frente. Eu, por exemplo, passei por muitas coisas desde 2021 para cá. Então, para conseguir esses títulos, para conseguir essas experiências, tudo isso foi O muita luta e caminho foi batalha. árduo. Exatamente. E pelo que eu percebi, no pouco que eu conversei com você, aquilo que você deseja, você atrai. Você percebeu? Você queria ganhar uma faixa, você ganhou várias faixas, queria estar no outdoor, você conquistou. Então, continue sonhando que você Exatamente. vai realizando, né? Exatamente. Por exemplo, é igual o Muay Thai. Eu falei, eu quero subir no ringue. Eu fui lá e subi no Pois ringue. É é, tudo aquilo que eu quero, é como eu você falo, assim. consegue, amiga. Na verdade, a gente que tem um sonho, a gente tem que correr atrás, né? A Sim, gente não pode ficar parado porque não vai cair do não céu. dá. Por exemplo, eu queria ser muito modelo, então eu fui atrás. Como é que eu fui? Comecei para ser modelo. Eu comecei a correr atrás no Instagram, vi uma menina do meu bairro que ela tava modelando. Eu falei, galera, uma agência, então deixa eu pesquisar. Tem agência mesmo no Pará que eu nem sabia que existia, né? E aí eu fui pesquisando no Instagram e fui atrás. Eu sempre mostrava pra minha mãe: olha, mãe, tem esse concurso aqui. O primeiro concurso que a gente foi no Miss Brasil. Eu nem conhecia, não sabia, não tinha conhecimento de nada. Sim. E ela falou: não, Mirella, bora ver. Aí a gente foi pesquisando, pesquisando. Aí eu vi essa agência, né, e foi que me chamaram para fazer entrevista, aí foi que eu participei, que nessa agência eu estava fazendo dois concursos, que era o Garota Verão e o Top Model. Eu era muito crua, mas minhas passarelas, se tu visse em 2021, muito Tem feia. vídeo ainda, amiga, se dá. Esconde, né? Se No tiver, escondida, que é apague. muito feio, não sabia nem fazer pivô, quase eu caía. Mas é assim, a gente vai Mas hoje vivenciando. você é Sim, maravilhosa no pivô, né? exatamente. Tanto que muitas meninas assim entravam em contato comigo pra dar aula de passarela. Eu ficava muito assim feliz, né? Porque que eu ganho de conhecimento, eu gosto de passar para as pessoas. É Eu não bom. nego. Por exemplo, desde 2021 a gente é muito cobrado, por exemplo, de dinheiro, né? Vamos supor assim, falar disso porque realmente é verdade. A modelo hoje em dia gasta muito, né? Gasta. Gasta muito com felizmente para tentar conseguir aquele sonho, acaba não conseguindo e às vezes, muitas vezes, o sonho dela só é mesmo desfilar, o sonho dela só é mesmo Só brilhar fazer aqueles umas 5 minutos, fotos, né? exatamente, como eu. Antigamente eu queria pelo menos ter um editorial, eu só queria pelo menos pisar numa passarela, só isso. E aí eu tive todo aquele custo, sabe? E às vezes a gente, em 2022, eu queria desistir. Eu falei, a mamãe falou, não, Mira, não tem mais como. Tanto que eu falei, não, não dá mais, porque ficar gastando, a gente não tem retorno, então a gente meio que se desmotiva. Muito, eu imagino muitas meninas também ficarem Sim. desmotivadas, né, por gastarem tanto e não terem o retorno e aquele sonho, né?
E aí foi que veio a Alcimara Braga, né, com o movimento Moda Paraense, com o projeto dela, e eu fui participando dos desfiles dela e foi só me agregando oportunidades, foi me dando oportunidades bem maiores também. Abriu portas, né? Exatamente. Ah, eu adoro a Alcimara Braga. Eu amo o look Sim. dela. Menina, ela, porque ela faz um look certo para cada modelo, né? Cada um Exatamente. encaixa Ah, o direitinho, né? look que elas fazem é de corpos diversos, ou seja, são para vários tipos de corpos, né? Então isso que é bacana, Veste cada porque corpo, né? um vestido que ela faz dá para vestir vários tipos de corpo, não somente um. Ou seja, amiga, ela faz uma roupa que veste na magrinha e na gorda, Sim, na mais forte, no caso. exatamente. Tanto Olha que que por isso que legal. aqueles vestidos são grandes, mas é todo corpos diversos. E fica lindo em cada uma, né? Exatamente. Que E, mente e se tu, brilhante dela. se tu vê, né, que a história por trás do figurino, né, porque assim, todos os estilistas daqui de Belém, eles fazem os figurinos conforme uma história, conforme, por exemplo, lá na Estácio FAP, a gente vê o movimento moda paraense lá, a gente vê as minhas designs de moda, por exemplo, muitas fazem inspirado no pirarucu, né? Aí Teve até um fazem do desfile esses dias, não peixe, foi sobre isso? sim, exatamente. Então, toda essa agregação tem uma história por trás, né? Do que é feito, moda sustentável, por exemplo, reciclagem de lixo, muita gente faz vestido de lixo, de papel, então tudo isso, né, vai Aí ela agregando. já puxa mais pra Amazônia, né? É, Aquelas tanto para a roupas dela. Amazônia, por exemplo, a gente vê nas escolas, né? Que as escolas, as crianças mesmo, os adolescentes mesmo estão criando aquelas roupas, né? Eles mesmos que criam, então isso é bacana, porque a gente tira do pensamento da criança, daquele adolescente, né? Para criar, reservar o meio ambiente, né? O que é lixo vira luxo, né? Do Então, lixo ao tudo isso. luxo, né? De lixo ao luxo, então tudo isso. Mirela, quando o mundo silencia e só sobra você com você, que desejo ainda sussurra no fundo da sua alma? Eu vou usar uma frase aqui no curso de oratória, tá? Sim. Que eu levo muito comigo e também outras pessoas também possam usar, que é aquela frase eu posso, eu consigo, eu mereço, né? Que é uma frase muito importante que a Muito gente boa. deve levar, porque a gente tem uns momentos que a gente tá. A gente chega na fase de depressão, ansiedade, aquele momento de aflição, né? E a gente tem que ver que a gente tem capacidade, a gente tem que ver a nossa história atrás. Eu passei por tudo aquilo, onde eu cheguei, olha onde eu consegui chegar. Então é continuar pé firme no chão. E assim, eu sei que a minha força anterior, né? Eu sei que eu tenho motivação para isso e que tudo que queria eu conseguir conquistar, né? E a autoconfiança, né? Minha automotivação é a perfeição interna para mim. E vejo que a sua mãe, ela te dá muita força, né, Ela amiga? Ela tá dá. sempre Ela contigo. tá sempre comigo. A minha mãe nunca me deixou de lado. A minha mãe, desde o início, ela sempre esteve comigo do meu lado, presente em tudo, inclusive. Quando eu entrei pro mundo da moda, ela sempre estava ali no meu lado, me acompanhando em todos os eventos, me acompanhando em todos os ensaios, nunca me deixou. Tanto que eu fui para uma seletiva da Daphne Model, É em que São foi Paulo, não foi? Ou foi aqui? não, foi aqui em Ah, Belém tá. mesmo. Foi uma seletiva, então a gente foi lá, às vezes com a dificuldade, mas ela sempre deu um jeito de pagar, por exemplo, os concursos. Assim, Miss Estação Cultural, valor altíssimo, posso dizer assim, né? Para participar, mas ela deu o jeito dela, porque ela viu que eu queria, ela viu que era meu sonho, ela deu o jeito dela, foi atrás de com mesma dificuldade, mas ela teve ali para realizar meu sonho. Todos os meus sonhos ela sempre teve comigo, ela se esforçou para estar Ela é tua ali. âncora, né, amiga? Exatamente. Tanto que hoje, por exemplo, a minha mãe, eu posso dizer que ela não só desfila, como ela também faz esporte. A minha mãe é muita coisa, né? Eu posso dizer assim que ela é atleta também, né, de jiu-jitsu, ela é faixa roxa, mais do que eu. Também é atleta de Muay Thai. Então, assim, é uma coisa que ela é uma fonte de inspiração pra gente, que ela acompanhava a gente e hoje em dia ela tá fazendo o que a gente fazia, né? Até uma forma de também te incentivar a não desistir, né? Exatamente. E Sempre não tá ali. desista, amiga. Você é Exatamente. luz, você é Sim, maravilhosa. ela sempre fala pra mim pra eu não desistir, apesar das dificuldades, pra eu correr Porque sempre atrás. tem, né? Mas Exatamente. vocês Eu posso conseguem. dizer como os atletas eles não têm oportunidades. Muitos atletas aí fazem rifas, né? Fazem tudo para uma competição. Eles sempre estão correndo atrás, estão batalhando para participar de uma competição, porque é a força de vontade, é aquele sonho que eles têm. Então, por exemplo, eu passei por isso. Por exemplo, para competição, o jiu-jitsu, a gente tem que pagar a inscrição para participar de competição. Então, tudo isso a gente vai correndo atrás, E você não tem né? patrocinadores, amiga?
De competição de jiu-jitsu, não. De atletismo, não. Eu até cheguei a ganhar numa academia, só que era muito longe, né? Distante, que era lá pra Muay Thai, Sim, Travessa Muay Thai. E aí ficava um pouco distante pra mim. Mas assim, é tudo correr atrás que a gente consegue, né? sim. Tanto que a gente conseguiu alguns patrocinadores, no caso eu consegui agora, depois de tempo eu consegui agora, sabe? Mas foi da moda. Consegui alguns patrocinadores, é a Elisângela, né, que ela tá me acompanhando. Ela de aluguel de trajes finos, né, que é Porque de vestidos qualquer forma tu longos. precisa, né? Porque às Exatamente vezes para os precisa. eventos, né? Quando tem concursos. E aí ela tá me patrocinando. Tem as outras pessoas que estão me chamando para parceria, então tudo isso é só agregando. E vai E hoje só em dia eu tô chegando. conseguindo ter o reconhecimento, né? Que antigamente estava correndo atrás, mas graças a Deus hoje em dia eu tô tendo O reconhecimento. mundo tá dando voltas, minha amiga. Exatamente. Mas assim, de patrocínio a gente tem que correr atrás também, porque a gente é difícil, mas a gente com patrocínio, aquele suporte, né? É muito bom. Fica imaginando, você sem patrocínio já é desse tamanho. Com É, patrocínio, só o exatamente. mundo, né, Só amiga? aumenta porque o foco vai só aumentando, né? Só para aquilo. Ai, amiga, eu adorei te conhecer. Eu queria conversar mais com você, entrar mais, quem sabe na próxima, né? Sim, com Dá até para certeza. escrever um livro sobre a sua vida, você e a sua mãe. Eu Ai, adorei, adorei obrigada. esse. Então é Sim. isso, obrigada por nos mostrar que beleza de verdade é aquela que floresce mesmo em Uhum. dias nublados. Muito obrigada, Laura, por esse convite. Muito obrigada de verdade, por estar dando essa oportunidade, por estar falando aqui com você. E foi uma conversa animadora, uma conversa muito bacana. E ficou um gostinho de quero mais. Você vai É, voltar aqui, eu vou te claro, conversar com mais, contar certeza. mais. E traga sua mãe na próxima. Que Sim, tal com de fazer uma entrevista certeza. nós três? Vai ser ótimo, ela Tá vai bom, amar. então. Muito obrigada. Então é isso, muito obrigada. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e seguir a Mirella nas redes Sim, me sociais. siga no Instagram, Mirela Janaú. E patrocine ela, viu? Porque essa menina aí é só brilho.